Esse é um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, porque a gente vai falar sobre a rotina empreendedora. Muita gente acha que empreender, criar conteúdo nas redes sociais não demanda tempo. Ah, mas é só um videozinho, mas é só um carrosselzinho. E aí, quando a pessoa vai de fato começar a criar conteúdo para sua rede social, ela percebe, opa, não é bem assim. Ela acaba demorando muito tempo, pesquisando muito, procrastinando muito e não fazendo o que tem que ser feito. E isso acontece por um motivo. Eu vou explicar para vocês. Como toda aula, a gente tem o nosso mapa mental. E nesse mapa a gente vai falar um pouquinho sobre sociedade e tempo, sobre o seu tempo ser a moeda mais valiosa do mundo, né? Sobre os pilares que a gente utiliza na construção desta rotina empreendedora. Vamos falar um pouquinho sobre não fazer listas, e aí eu vou explicar para vocês o porquê não fazer listas, mas vamos começar por um assunto que me interessa muito, que é o quê? Qual é a sua história? Qual é a história que você conta para si mesmo todo dia quando você acorda? Qual é a história que você se acostumou a colocar na sua mente toda vez que você pensa sobre o que você faz, ou sobre o que você entrega, ou sobre quem você é? Porque normalmente a gente costuma contar uma história aqui para o nosso cérebro, que é a história mais ouvida pelas pessoas ao nosso redor. Ou seja, pensa agora um pouquinho na sua infância, quando você era pequenininha. O que sua mãe, que seu pai, sua avó falavam sobre você? Ah, que pessoa organizada ou que pessoa não organizada. Ah, essa pessoa é muito falante, ela é muito brincalhona, ela é muito divertida, ela é muito criativa. Ah, essa pessoa é mais quietinha. Ai, como ela é tímida. Essa foi a história que foi contada sobre si. E aí, a partir dessa história, você foi criando uma versão sobre a sua história que aí você tirou da sua cabeça de acordo com as opiniões alheias. Normalmente é assim, tá? Eu não vou entrar muito a fundo nessa parte porque o nosso foco aqui é falar sobre o seu tempo, sobre sua rotina empreendedora, mas não tem como falar sobre empreendedorismo sem falar sobre o empreendedor ou a empreendedora que é você. Então eu te convido a refletir qual é a história que você conta para si mesma todos os dias quando você acorda. Porque é essa história que normalmente você vivencia ao longo do seu dia, tá? Você escolhe a história que você conta. Quando você acorda, você vai escolher como que vai ser aquele seu dia. Nossa, Pepe, você tá deixando doida aqui. Como assim que eu vou escolher? É, você vai escolher. O seu dia inteiro é feito de decisões que você toma. Então pensa comigo, quando você acorda, o despertador toca, você tem que tomar uma decisão, acordar ou não acordar. Você pode colocar o despertador no modo soneca, ou você pode levantar da cama. Você pode pedir mais 5 minutinhos. Ou você pode, pá, já vou pular da cama, já vou me olhar no espelho, já vou escovar os dentes, vou para academia. Você escolhe. É a primeira decisão que você tem que tomar no seu dia. E essa primeira decisão é extremamente importante para que as outras decisões aconteçam. Se você decidir não acordar, talvez você não tenha que tomar uma decisão de ir para o trabalho a pé ou de Uber. Afinal, você está dormindo. Uma decisão vai encarrilhando a outra, né? Então, eu dei um exemplo simples aqui, mas para que você entenda que a partir do simples, tudo vai fazer sentido nesse nosso vídeo. Quando você decide levantar da cama, você tem que decidir você vai levantar para quê? Ou para quem? Ou para quens. Então, você vai levantar da sua cama. Se você quiser fazer exercício de manhã, é porque você tem um propósito de focar na sua saúde, de focar no seu corpo, de focar no seu bem-estar. Se você focar de repente em pegar o celular, talvez essa decisão influencie, talvez não, essa decisão vai influenciar todo o restante do seu dia. Porque a partir do momento que você acabou de acordar, você está naquele estado ainda de, peraí, que eu tô mais para lá do que para cá. E você já pega o seu celular e já é bombardeado de informações, como é que o seu cérebro vai ficar para tomar decisões claras sobre o restante do seu dia? Então, o seu dia começa na sua primeira decisão. E peraí, esse vídeo não era sobre rotina empreendedora, como que você organiza o seu tempo?
Eu só posso te ensinar como organizar o seu tempo quando eu te mostrar o valor do seu tempo, o valor de cada atitude que você tem colocado dentro da sua moeda mais valiosa do mundo, que é o seu tempo. A partir do momento que você resolve acordar e rolar o feed do seu celular, quanto tempo você está gastando? Às vezes você fica meia hora lá rolando o feed do celular assim que você acorda. Aí depois você fala: Nossa, mas eu não tenho tempo para criar conteúdo. Não tem tempo ou não priorizou o seu tempo da maneira correta? Mas não se preocupa, que esse vídeo não vai ser um puxão de orelha, não. Eu vou explicar o porquê isso acontece. Então, eu quero que você agora, deixa eu colocar aqui o mapa mais uma vez, para que você possa acompanhar. Depois eu posso enviar para vocês, tá bom? Mas o que que acontece aqui, ó? Nós não fomos ensinados a dar valor para o nosso tempo. A gente nunca foi ensinado que o tempo é a nossa moeda mais valiosa do mundo, até mesmo propositalmente, tá? A gente perde muito tempo com coisas banais do dia a dia, porque a gente nunca foi ensinado o valor do tempo. Nunca. Essa moeda nunca apareceu na nossa época de colégio, né? Na nossa época de colégio, o que que as pessoas valorizavam? Conhecimento, né? O dinheiro, porque o tempo todo, quando você entra em uma escola, a escola te promete o quê? Que você vai entrar em uma boa faculdade. Na faculdade, eles te prometem o quê? Que você vai entrar em um bom emprego. O que é um bom emprego? É o que te paga bem. Nunca vai ser aquele, pelo menos eu nunca vi uma faculdade falando sobre isso, né? Que vai te proporcionar um emprego que você goste do que você faça. Que vai te proporcionar um emprego em que você invista seu tempo de maneira que você seja feliz o tempo todo. Pelo contrário, esse pensamento, inclusive, passa a ser utópico e é com muitas aspas aqui, porque eu acredito que seja possível. Se eu não acreditasse, eu não estava aqui te mostrando como criar conteúdo de valor e conquistar com isso dinheiro, liberdade, mais tempo com a sua família, fazer coisas que te deem prazer. Eu não acho isso utópico. Mas no colégio, na faculdade, eles ensinam pra gente que isso é uma vida de contos de fadas. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu conto de fada. E eu espero que seja o seu também. Porque quando a gente tá no colégio, as pessoas só se preocupam com o depois. Os professores te ensinam apenas o depois. Os seus amigos, seus familiares vão sempre falar sobre o depois. Faça agora para colher depois. Não é assim? E é assim também que eles te ensinam a desvalorizar o seu tempo. Porque se o depois está sempre importando mais do que o agora, que valor tem esse minuto aqui que a gente está vivendo? A gente tem um combinado aqui, toda vez que eu fizer algo que dá uma explodida na sua mente, você pode escrever aqui no chat, clique. Eu quero dar vários cliques aqui para vocês. Tá bom, Pepe. Mas eu tô assistindo essa aula para depois da aula colocar em prática e para depois que colocar em prática eu colher os frutos. Não. Na verdade, você está assistindo essa aula porque você se conecta comigo agora. Porque você poderia estar fazendo 1 milhão de outras coisas além de assistir essa aula. Se o seu cérebro priorizou assistir essa aula, é por causa das sensações que eu estou provocando aí na sua cabecinha nesse exato momento. E a partir do momento que eu escolhi estar aqui para expandir a sua consciência, e isso já está acontecendo agora, para quem está prestando atenção, né? Para quem está prestando atenção, está acontecendo agora. É nesse momento que o seu cérebro vai falar: vale a pena estar aqui agora com o app. Vale a pena escutar essa menina aí que eu não sei de onde que ela surgiu, mas ela tá me falando coisas que valem a pena serem escutadas agora. Se você vai receber um benefício disso depois, isso já é outra história. E eu quero que você receba, porque o seu depois vai ser o seu novo agora.
mas eu quero que a recompensa esteja no agora, em estar aqui, nesse exato momento. Que você possa optar, que você possa escolher sempre a sua evolução, ao invés de perder tempo com coisas que não fazem sentido. Fez sentido? Clique aqui para vocês. Fez sentido? Aliás, me pediram para falar uma coisa aqui, ó. Tem gente chegando no YouTube, gente nova chegando aqui no YouTube. Eu quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Fernanda, mas meu apelido é PP. Sempre foi PP, desde pequena, tá, gente? Não adianta me perguntar mais o porquê, porque tinham 7 Fernandas na minha sala de aula e a gente tinha que se diferenciar de alguma maneira. Até quando a gente é pequenininha, a gente tenta diferenciar, porque senão a gente confunde tudo. Aí vem um monte de gente na rede social que quer fazer tudo igual. Aí fica tudo confuso. Tem que se diferenciar, tá? Meu apelido é PP. Eu fiz faculdade de Direito, mas na verdade eu me encontrei de verdade no marketing. Eu tive agência de marketing de experiência por mais de 7 anos. E aí eu resolvi migrar para o digital por N motivos que em alguma aula minha você vai saber, tá? Mas antes de migrar para o digital, eu trabalhei com grandes marcas e pessoas. E eu tenho certeza absoluta que você conhece ou utiliza alguma dessas marcas e que eu tenho certeza absoluta também que você conhece essas pessoas com as quais eu trabalhei. Se você duvida, vai lá no meu Instagram, eu sou app underline, e aí nos 3 posts fixados tem umas fotinhos de alguns famosos com quem eu já trabalhei. Mas vai depois dessa aula, tá? Agora fica aqui comigo porque a gente vai falar sobre mentalidade empreendedora. O que que acontece? Para você ter uma mentalidade empreendedora, você tem que sair da caixa. Você tem que sair daquilo que você foi ensinado na escola. Por exemplo, na escola, as pessoas, e eu tirando o mapa mental toda hora porque eu lembro de alguma coisa, mas tudo bem, porque o importante é o aqui e o agora, né? Então, na escola, por exemplo, as pessoas sempre te davam tarefas de casa. As pessoas sempre mandavam você fazer algo. As pessoas sempre te ensinaram que você precisa ter as notas certas, provar para elas que você sabe a matéria para que você possa passar de ano. Não adianta falar que você sabe, tem que provar que você sabe, tem que fazer a prova, né? Então já começam desconfiando de você. E aí, nada contra escolas, tá, gente? Inclusive, me diverti muito na minha. Tenho ótimas lembranças. Mas eu ia bem, tá? Mas não sei se eles gostavam tanto de mim lá, principalmente nos últimos anos. Mas eu ia bem. Eu ia bem porque eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa. E a proatividade nunca esteve no esquema da escola. Algumas agora, algumas escolas novas estão aí com essa questão de proatividade, de deixar o aluno ser proativo, de tomar as próprias iniciativas. Mas no meu colégio, né, aqui em São Paulo, eles podavam um pouco a criatividade, porque tinha que cumprir aquele cronograma certinho. Mesma coisa a faculdade. E aí, o que que acontece? Você chega no emprego, você sempre fica esperando um chefe, esperando uma ordem, esperando algo superior para que você possa tomar alguma iniciativa. Quando, na verdade, uma mentalidade empreendedora, e isso também serve para quem está em emprego CLT, para quem também tem um chefe, tá? Uma mentalidade empreendedora, porque empreender é transformar o mundo à nossa volta com alguma solução, não é criar CNPJ, isso é coisa de empresário. Você pode ser um empresário empreendedor ou somente um empresário, mas a mentalidade empreendedora está aqui, tá? E aí, essa mentalidade que é difícil. Porque você tem que tomar iniciativa. Você tem que acordar e você tem que decidir sua rotina daquele dia. Depende somente de você. E aí fica às vezes difícil, porque você tem muita coisa para fazer e não sabe como encaixar, não sabe como organizar aquilo. Você tem que criar conteúdo, mas hoje não deu tempo, você deixou para amanhã, e amanhã apareceu uma coisa mais importante, que você julgou que era mais importante, e você deixou para depois de amanhã. E assim foi, daqui um mês você não criou conteúdo para sua rede social. E aí você fala: Meu Deus do céu. O meu concorrente, a minha concorrente está lá criando conteúdo. Essa pessoa que acabou de se formar está lá criando conteúdo e está criando, tá recebendo um monte de cliente. E eu, que já sou profissional nessa área há mais de 10 anos, estou perdendo cliente para aquela pessoa. Pois é, sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo das redes sociais. Porque é aí é que está a questão. As pessoas que estão criando conteúdo o tempo todo são pessoas que se organizaram para isso. São pessoas que entendem quem é o público, que têm clareza na sua comunicação.
Aliás, só um parênteses aqui. A comunicação, ela é responsável por 85% do seu sucesso. 85% do seu sucesso se deve a você se comunicar com as pessoas certas também, né? Então, saber quem é o seu público também faz parte da sua comunicação. E aí, quando você se vê nesse lugar que tudo depende de você, talvez gere até um pouco de desespero. Muitas alunas chegam na minha mentoria e falam: Nossa, empreender é uma jornada muito solitária, porque eu não tenho com quem conversar sobre o meu negócio. Às vezes você está dentro de uma empresa e aí tem um monte de gente lá, né, para você conversar. Agora, quem que vai querer discutir com você, conversar com você sobre qual conteúdo você deve postar amanhã? Pode ser até que tenha um amigo ou uma amiga que converse com você sobre isso, mas via de regra vai depender mais de você. E aí a gente tem que lembrar, né, que a sua organização sempre vai ser maior do que a sua motivação. A sua motivação, você como ser humano, a sua motivação ela é inconstante, tá? Um dia você acordou, uhul! E outro dia você acordou, nossa, hoje eu não queria levantar da cama, hoje tá difícil. Mas mesmo assim você vai, porque você vai lembrar dessa aula e você vai lembrar que tudo depende de você. Qual é a história que você decidiu contar para você assim que você acordar? Tomara, inclusive, que você salve esse vídeo e já veja quando acordar, tá? Porque aí você vai tomar a decisão certa. Não assim que você acordar, né? Porque assim que você acordar, eu não quero que você pegue no celular. Mas, se você chegar a entender só essa parte aqui, ó, o clique tá pago também, tá? Porque a sua motivação sendo maior que a sua, a sua motivação sendo menor que a sua organização, você tem que entender o poder da organização. E a organização é trabalhar bem com o seu tempo. Porque a partir do momento que você valorizar cada minuto do o seu tempo também será valorizado. Eu vou repetir isso, tá? A partir do momento que você valorizar cada minuto do o seu tempo também será valorizado. E como a nossa moeda de troca mais valiosa do mundo é o nosso tempo, quando alguém te chamar para uma consulta, para uma consultoria, para uma mentoria, para uma palestra, ou até mesmo contratar um serviço que dependa de você, você vai falar: peraí, todos os dias eu invisto em organizar o meu tempo. Eu não posso vender por qualquer coisa. E até o seu valor interno vai aumentar. Com isso, o seu preço também aumenta, e com isso, a percepção do seu seguidor, do seu público, sobre o seu tempo também aumenta. Eu vi uma vez uma história do Felipe Tito, que ele falou o seguinte, que quem não conhece o Felipe Tito, ele era um ator de Malhação, tá? E aí, hoje em dia, ele é um grande empresário. E aí, naquela época, as pessoas se encontravam em bares, restaurantes, para fechar contrato de marcas com os atores, né? Hoje em dia, não, é tudo digital. Mas eles se encontravam. E aí, ele tinha um carro. O carro dele era um carro bem, assim, normal, né? Um carro normal. Ele falou: Nossa, eu não posso chegar lá com este carro, porque eles vão perceber que eu não tenho muito dinheiro. E se eles perceberem que eu não tenho muito dinheiro, eles vão oferecer qualquer tipo de contrato para mim. E aí ele foi lá e alugou um carrão. Ele alugou um carrão. E aí ele chegou lá no restaurante, e aí o cara viu o carrão dele, né? E aí, adivinha, gente? Ofereceram um contrato, tipo, de 10 vezes mais do que normalmente ele fechava. Por quê? Porque o cara deve ter pensado assim, nossa, só o carro dele tem esse preço. Como é que eu vou oferecer uma mixaria? Ele não vai aceitar. Então eu tenho que valorizar essa pessoa. E aí ele ofereceu muito mais. Por que que você está me contando isso? Porque a partir do momento que você se valoriza, o outro também se valoriza. E o melhor jeito de você começar a se valorizar é valorizando o seu tempo. Então, parabéns por estar nesse vídeo, parabéns por participar de todas as aulas exponenciais aqui nas segundas-feiras, porque eu tenho certeza absoluta que você está investindo o seu tempo da maneira certa. E a partir desse momento que você investe o seu tempo da maneira certa, você está em processo de evolução. E você não vai deixar qualquer pessoa tomar o seu tempo por qualquer quantia. Porque você está sendo a primeira pessoa a investir em si mesmo.
Então, parabéns. Aliás, se você ainda não está no nosso aplicativo, no Universo Exponencial, também está perdendo tempo. Para quem não sabe, a gente tem um aplicativo, uma plataforma, na qual você pode ter acesso a diversas aulas sobre mentalidade digital, além de poder se conectar com outras empreendedoras, com um universo de marca maior ainda, e poder divulgar o seu trabalho lá dentro gratuitamente. Eu vou começar a postar alguns conteúdos também escritos do Universo Exponencial e provocar algumas discussões. Mas se você ainda não está no nosso aplicativo, não sei o que está esperando. Aliás, agora eu sei, está esperando terminar o vídeo. Mas terminando o vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição para que você entre, tá? E possa acompanhar todas as nossas aulas, todas as nossas atividades a partir de agora. Inclusive, eu tenho um outro aviso aqui antes de continuar, agora eu vou para a parte mais valiosa, para a parte 2. A parte um foi a introdução. Agora a parte 2, ó, papel e caneta na mão para colocar oportunidade em ação, tá? Mas antes de ir para a parte 2, eu tenho algo para vocês, eu tenho um presente. Vou fazer 3 dias de desafio Instagram lucrativo, tá? Eu não lembro as datas agora, mas é em maio. Vai ser no meio de maio, tá? São 3 dias, 3 noites, na verdade, né? E eu vou entregar o ouro para vocês sobre criação de conteúdo, sobre como criar um bom produto, sobre como converter o seu público a cliente pagante. Então, não deixem de participar do nosso desafio Instagram lucrativo. Como é que faz para participar? Eu vou te dar um acesso VIP. Só que é por tempo limitado. Então, terminando esse vídeo, você vai direto no desafio. Depois você vai no aplicativo, vai para o desafio, já coloca lá o seu nome, já entra na nossa comunidade para você receber as aulas certinho, porque vão ter inscrições limitadas e coisa gratuita já sabe como é que é. Assim que você fizer, você vai fazer o quê? Você vai colocar na sua agenda, porque se você não colocar na sua agenda, você vai esquecer, você vai dar prioridade para outras coisas e você vai acabar perdendo essa grande oportunidade. Então você vai se comprometer. Lembrando que quando a gente se compromete com nós mesmos, faz com que todo mundo ao nosso redor comece a nos olhar com outros olhos. Pensa aqui comigo. Quando alguém te conta alguma coisa e essa pessoa fala a verdade, o seu grau de confiança perante essa pessoa aumenta, não é? Se a pessoa mente para você, nem que seja uma mentirinha pequena, você confia um pouquinho menos nessa pessoa. Agora imagine quando você mente para si mesma. Adivinha o que que é abalado? A sua autoconfiança. E quando você abala a sua autoconfiança, quando você não cumpre aquilo que você prometeu, você transparece isso para todas as pessoas. Você vai gravar um vídeo e vai estar com a autoconfiança abalada. Já viu pessoa sem autoconfiança? A pessoa, ela fala baixo, ela fala para dentro, ela não tem coragem de se posicionar, ela não tem coragem de mostrar o valor que ela merece. Aí não consegue nem ganhar dinheiro. Então, assim, se você for participar do desafio, se você for pegar uma vaga neste desafio, esteja lá no dia e na hora marcada. Não pegue a vaga de outra pessoa, não faça isso, tá? Se você não puder estar, tinha um desafio, né? Tinha um desafio, não tinha uma aula que eu queria muito ver de um mentor meu, eu queria muito assistir, mas eu não poderia estar. Então eu nem entrei. Eu nem entrei. Agora, as aulas que eu me coloco lá para assistir, mesmo gratuitas, porque a oportunidade gratuita também é muito importante, tá? Eu vou lá e eu estou lá no dia prestando atenção com papel e caneta na mão para colocar a oportunidade em ação. E é assim que hoje estamos aqui. Eu me comprometi a toda segunda-feira, às 18h30, entregar para vocês uma aula exponencial. Toda segunda-feira, às 18h30, eu estou aqui. É por isso que contra fatos não há argumentos. Eu sei precificar o meu trabalho, eu sei me posicionar, eu sei o momento que eu vou gravar vídeo, eu sei o momento que eu vou fazer reunião, eu sei o momento que eu tenho que dar atenção para um, para outro, para outro. Eu vejo os resultados das minhas alunas porque eu tenho que ser exemplo disso. Senão, como é que eu vou ter as minhas alunas aí dando resultado diariamente? Aliás, me dando boas notícias diariamente. Eu preciso até postar as boas notícias dessa semana, porque tem várias, viu? Uma aluna minha aí, ó, já passou dos R$ 70.000.
E ela entrou no final do ano passado na mentoria. Outra aluna que entrou agora acabou de viralizar um vídeo e a gente já está criando uma estratégia para ela vender em cima desse vídeo. Enfim, muita coisa boa acontecendo. Mas vamos voltar aqui, ó. A gente estava falando que organização, ela vem acima da motivação. E aí a gente encerrou a parte um da aula. Agora a parte 2 eu acho muito interessante porque eu vou lembrar até de uma história de um amigo meu. Ele me contou a história e eu achei fantástica. Vou contar aqui para vocês. Na época da pandemia, o que que aconteceu com ele? Ele tinha uma hamburgueria em Porto Alegre. Em Porto Alegre, não é, eu não sei onde você mora. Aliás, pode comentar aqui, né, da onde vocês são. Eu gosto de saber com quem eu estou falando, quem tá aí desse outro lado da tela. Sai do modo telespectador e vem pro palco, comenta aqui da onde que você é. E aí lá em Porto Alegre não tinha essa cultura toda de delivery, né? Porque aqui em São Paulo a gente sempre foi muito acomodado com delivery. E aí, o que que aconteceu? A hamburgueria dele estava indo muito mal. Porque pandemia, normalmente as pessoas gostavam muito de ir no salão e lá comer hambúrguer, e aí começou a ir muito mal. E ele falou: Meu Deus, o que que eu vou fazer agora? E aí ele lembrou que ele tinha alguns pilares na vida dele. E esses pilares ele investiu o tempo dele. E aí ele começou a dar nota para os pilares. Então, por exemplo, na vida pessoal dele, ele estava nota 5. Na saúde, ele estava nota 3. Na espiritualidade, ele estava nota 7. No conhecimento, né, no estudo, conhecimento, enfim, ele estava nota 9. E no trabalho ele estava nota 1 porque estava indo mal. Ele tinha que arrumar essa média de algum jeito. Só que no trabalho não havia nada para ele fazer naquele momento, porque era um momento de pandemia e ele não tinha muito por onde sair. E aí, o que que ele fez? Ele começou a focar nos outros pilares. Então, na vida pessoal dele, que era 5, passou a ser 9. Na saúde, que ele começou a focar, começou a ser 8. Na espiritualidade, ele chegou no pilar 10. Gente, são números simbólicos aqui. No conhecimento, 10. E aí, consequentemente, por ele ter focado nos outros pilares, o que aconteceu com o trabalho dele? De um saiu para 5. Por quê? Porque quando ele começou a focar na saúde dele, na vida pessoal dele, as pessoas começaram a ficar mais felizes com ele e ele ficou mais feliz. Quando ele começou a focar na espiritualidade, ele começou a ter mais fé também. Quando ele começou a focar no conhecimento, o conhecimento dele virou nota 10. O que que aconteceu? Ele começou a aplicar o conhecimento dele dentro do trabalho. Na parte da vida pessoal, ele estava lá com amigos e pessoas fazendo conexões, né, virtuais, óbvio, porque era uma pandemia, mas que deram ideias para ele. Inclusive, eu dei uma ideia para ele na época da pandemia, que foi criar combos de hambúrguer para a final do Big Brother e comprar um cactus, porque na época era a Juliette, quem não lembra disso. Era a Juliette, foi um fenômeno nacional, e o símbolo dela era um cactus. Então ele comprou no Mercado Livre cactus que era menos de R$ 1, colocou como brinde do hambúrguer, como se fosse um McLanche feliz, e colocou no iFood, olha, a promoção aqui, ó, do hambúrguer da final do Big Brother. Só com isso ele ganhou mais de R$ 10.000 só naquele dia, tá? Em uma única estratégia que eu sou amiga dele e eu passei para ele, porque ele estava focando também na vida pessoal. Ele estava investindo tempo nos amigos. Então, quando você não conseguir focar 100% em algo, você se vê um pouco sem saída, pensa onde você está focando o seu tempo, tá? Onde você está focando o seu tempo? Pega esses pilares aí, anota isso, que isso daqui é valiosíssimo, tá? E essa aula aqui eu vou deixar gravada no nosso aplicativo Universo Exponencial. Então você entra lá, se apresenta que você vai ter acesso a essa aula novamente. Se quiser enviar para um amigo, para uma amiga, para um familiar, para alguém que precise ouvir isso, porque às vezes existe algum pilar da sua vida que não está indo bem, e é só questão de focar o tempo certo, e no tempo certo as coisas virão também, tá? E não adianta você fazer listas. Faça agenda. O que que é agenda? Primeiro, horário para começar e horário para terminar uma atividade. Se eu estou nessa aula e eu falo que essa aula, que eu vou preparar essa aula, eu vou ter 1 hora para preparar essa aula, eu vou colocar 1 hora para preparar essa aula. Eu não vou colocar simplesmente preparar a aula de segunda-feira. Eu vou colocar o tempo que eu tenho para preparar essa aula. Por quê? Porque senão eu me perco, principalmente quem trabalha com redes sociais. Ah, eu vou colocar aqui 1 hora para pesquisar conteúdo. Aí quando você vê, você tá 3 horas, 4 horas pesquisando. Ah, tô trabalhando, tô pesquisando referências de conteúdo. Tá nada.
Põe aí 10 minutos para pesquisar conteúdo, 20 minutos no máximo. Você não precisa de mais do que isso. Quando você coloca a hora para começar e a hora para terminar, você cumpre muito mais e você dá mais valor para esse tempo. Outra coisa, o seu porquê tem que ser forte. Se o seu porquê for fraco, você não vai conseguir seguir o que está na sua agenda, porque outros porquês terão uma prioridade maior. Então, o seu porquê tem que ser forte. Por que que eu posto conteúdo todos os dias? Porque eu quero atingir cada vez mais pessoas, porque eu tenho uma motivação para isso. Eu tenho um propósito para isso. Não vou nem falar motivação. Eu tenho um propósito para isso. Eu quero que mais e mais pessoas entendam o poder do digital. Eu não vou explicar a parábola dos talentos aqui agora, né? Porque eu já falei isso em várias aulas. Depois eu vou fazer até um reel sobre a parábola dos talentos. Mas se você puder, depois pesquise parábola dos talentos. E eu consigo entender exatamente por que essa parábola existiu e por que essa parábola é contada até hoje. Se você tem um talento, você tem que expandir isso para o universo. E se eu puder te ajudar a expandir a sua comunicação, eu estou cumprindo o meu propósito. Então, o meu porquê, ele é muito forte. Por isso que eu não fico um dia sem gravar um vídeo para minha rede social. Por isso que eu não fico uma semana sem aparecer aqui para vocês. Por isso que eu investi em criar um aplicativo para criar uma comunidade de pessoas que entendam o poder do marketing consciente. Não é aquele marketing da loucura. Eu quero que você tenha consciência do seu tempo e valorize, tá? E que você entenda que é você que cocria a sua realidade. A partir da primeira decisão do seu dia, você que vai decidir como vai ser o restante do seu dia. Pepe, como assim? Eu não posso controlar. E se uma pessoa fechar o meu carro no trânsito? Você não pode controlar a pessoa que fechou o seu carro, mas você pode controlar a sua reação perante a pessoa que fechou o seu carro. Se você decidir ficar lá discutindo, talvez isso vire um problema maior. Mas se você decidir seguir em paz, talvez você nem lembre disso no final do dia. Porque tudo que a gente foca a nossa atenção cresce. E é muito importante que você foque naquilo que é a prioridade para você. E para você entender o que é a prioridade, eu te convido a refletir sobre esses pilares e sobre o seu porquê de fazer o que você faz hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula, a gente vai falar de mentalidade empreendedora, o que difere quem constrói de quem sonha. Então vamos acordar, porque o seu sonho vai virar realidade aqui nesta vida que você está vivendo agora. Gratidão por estar aqui. Os frutos são do universo e nós somos o universo. Envie essa aula para o máximo de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que as palavras vão ajudar alguém ao seu redor. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Não deixe de entrar lá no desafio.